Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um pouquinho diferente, mas o que importa é estarmos onde estamos. Hoje a convidada é mais do que especial, é a presidente da Associação Brasileira do Sono, doutora Andréa Bacelar. Obrigado por estar nos recebendo aqui na sua casa e podendo conceder um pouco dessa entrevista para a gente. Doutora, é com a senhora aí. Hoje eu venho aqui mais do que poder falar um pouco sobre o que vamos falar, sobre insônia, enfim. Falar sobre a saúde mental no globo. Creio que a senhora tem um legado, além da sua própria história, um legado por conta, né, do seu sobrenome, né, nesse meio, e é um prazer lhe receber. Eu que agradeço. Eu acho que levar informação para a população tem um peso muito grande, né? As pessoas se identificarem e as pessoas entenderem que precisam buscar ajuda, até para não chegarem graves, que é muitas vezes o que acontece num consultório de um neurologista, de um psiquiatra, de um médico especialista em sono. Nós estamos num momento especial, nós estamos com 1 ano e 3 meses de pandemia, e lógico que isso interfere diretamente na saúde mental da população. O que nós médicos vimos? Pacientes que tiveram alta retornaram, pacientes que estavam controlados agravaram, e pacientes que a gente não controlava estão numa situação crítica ou necessitando de internação, críticas até com ideações suicidas, com questões muito graves, muito sérias mesmo. Então a gente subiu de patamar quanto à gravidade dos problemas mentais. A insônia, o transtorno da insônia, ele acontecia em média 15% da população brasileira tinha transtorno da insônia. Hoje nós ainda não temos casuística brasileira, prevalência no Brasil. Nós estamos nesse momento tabulando os dados da pesquisa brasileira com mais de 6 mil participantes, mas a gente tem publicações mundiais. E das publicações mundiais já se fez uma meta-análise, que nada mais é do que pegar publicações de vários países, compilar e ter um número maior, e com isso definir uma prevalência. E o que se sabe é que hoje provavelmente a insônia dobrou. Então a gente está falando de 30% a 35%, mais do que 1/3 da população mundial não dorme. Quando a gente fala não dorme, e aí eu queria conceituar a insônia para muitas pessoas que não estão afeitas ao problema, insônia não é só dificuldade em pegar no sono. Insônia pode acontecer por um sono fragmentado à noite, ou por um despertar e ficar um tempo acordado, chamado insônia de manutenção. Ou eu durmo e acordo às 5 da manhã e tem um despertar precoce. Ou além disso tudo, eu tenho uma manifestação diurna. Então, mostrando que a insônia é um problema de 24 horas. O fato de durante o dia eu não estar bem, estar cansado, estar irritado, estar emocionalmente mal, estar com a memória ruim, estar com os reflexos comprometidos, e isso gerar comprometimento de outros sistemas do corpo, isso tudo é insônia. E aí a gente entra numa outra questão, que aí eu acho que muitas pessoas vão se identificar, que é a insônia comórbida. Quer dizer, o transtorno da insônia, isso que a gente está falando, quer dizer, eu tenho dificuldade de pegar ou de manter o sono, isso acontecendo 3 vezes por semana,
por pelo menos 3 meses, quer dizer, lá no começo da pandemia, mas hoje 1 ano e 3 meses, eu posso ter começado a ter insônia na pandemia e hoje eu já tenho um transtorno crônico da insônia. Virou uma recorrência. Virou uma questão já de longo prazo, então entra na questão crônica. Mas, qual é o grande, é o plus, é o mais. Eu tenho insônia e eu tenho alteração do humor. Essa alteração do humor, a gente abre um leque. Eu posso ter um humor deprimido, eu posso ter um humor instável, eu posso ter alterações do sono que comprometam o meu dia e o meu humor no meu trabalho, nas minhas atividades profissionais, acadêmicas. Ou eu posso ter insônia e transtorno de ansiedade. Então eu vivo preocupado excessivamente, eu vivo desproporcionalmente tenso, eu posso ter algumas fobias, uns medos específicos. Se eu já tinha algum medo de estar em público, de estar aglomerado, hoje como eu estou? Muito pior. Se eu tinha alguma ansiedade relacionada, por exemplo, a uma obsessão, então eu fico vigiando as coisas, eu fico olhando a porta, ou por exemplo, eu fico lavando as mãos. Imagine quem tem um transtorno obsessivo compulsivo de limpeza ou de lavar as mãos. Quer dizer, eu tenho pacientes assim. Quer dizer, isso aí agora, pandemia, o que eu tenho que fazer? Lavar, cuidar, higienizar. E eu já tenho um transtorno que desproporcionalmente eu já cuido e me preocupo em demasia com higiene e com limpeza. E agora eu tenho que me preocupar. Então eu estou dando ferramentas para um transtorno. E aí eu tenho insônia e outro transtorno de ansiedade. E para não dizer outros problemas, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho problema de tireoide, eu tenho algum problema de glândula, a pandemia gerou um ganho, as pessoas ganharam em média de 2 a 5 quilos durante a pandemia. Por quê? Por estresse, por ansiedade, por facilidade, eu estou em casa, vou na cozinha e vou beliscar, por alteração de sono, as pessoas estão dormindo mais tarde, e aí acaba que sobra mais uma refeição, porque eu jantei às 9, mas eu estou indo dormir 1, 2, então aqui eu tenho mais uma refeição. E que refeição é essa? Poxa, estou tão ansioso, o nosso sistema de recompensa diz pra gente assim, eu posso. Nossa, estou vivendo tantos problemas, então eu posso. Posso o quê? Comer mais, um volume maior e uma comida mais calórica, né? Uma comida que não é nutricionalmente aceita, né? Que são os snack foods. Então, isso tudo... E ausência de exercício físico, eu tenho que ficar em casa, eu não vou me aglomerar, eu não vou para academia, eu não vou para as praças estão fechadas, etc. Esse confinamento ganhou peso. E aí ganhar peso, piora a autoestima, pioram outras doenças, dor, comorbidade, insônia e dor. Quem não tem alguma dor? E essa dor atrapalhando o sono e eu despertando pela dor. Então, eu queria assim, mostrar o leque de associações com um sono de má qualidade que a pandemia somente agravou. Eu sou neurologista de formação, então quando a gente fala nos transtornos, nas doenças neurológicas, epilepsia, cefaleia, dores de cabeça, Parkinson, o paciente com Parkinson precisa fazer exercício, precisa tomar sol, precisa sair à rua, mas ele não pode. Demência ou alteração cognitiva, quer dizer, como é que essas pessoas têm que fazer? Eles têm que interagir, eles têm que estar socialmente inseridos, eles têm que fazer atividade com os filhos, com a família. Não podem. Então, tudo piorou muito. Vai demorar muito tempo, né? No momento em que a gente já mais de 60% da população vacinada e a gente já tem uma imunidade aí de rebanho, que a gente possa flexibilizar e interagir um pouco mais, ainda demoraremos alguns anos
para equilibrar nessa prevalência desses transtornos mentais que nós temos? Aproveitando o ensejo do que a senhora está falando, principalmente sobre esses outros transtornos que sucedem até do próprio transtorno da insônia, a senhora acredita, obviamente, de um viés profissional, pelos estudos que já se tem, que talvez seja a próxima pandemia, entre aspas, esse agravamento da saúde mental da sociedade? Não tem a menor dúvida. Hoje a gente vive uma epidemia da insônia dentro da pandemia, né? Uma pandemia mental, as pessoas estão num colapso. Porque se você pensar o que os pacientes falam para nós, doutora, eu não posso me alicerçar em nenhum ponto da vida. Família, finança, saúde, vida social, lazer. Ninguém pode, né? Ninguém tem uma válvula de escape em nenhuma dessas searas. Então a gente fica o quê? Aguardando, tentando, minimizando essas palavras, empatia, resiliência. É o que mais a gente escuta nesse momento de vida, porque a gente fica de mãos atadas, né? A gente tem, vacinem-se, não aglomerem, não vamos proliferar essa pandemia. Existem publicações com os profissionais da área de saúde que não dá para ter mais leito, porque não tem mais profissional, né? Porque os que existem estão trabalhando de uma maneira muito maior, e muitos deles adoeceram da própria Covid, outros adoeceram mentalmente, né? A gente tem uma publicação também da Associação Brasileira de Medicina do Sono que a prevalência de burnout, né? Esse colapso, esse esgotamento nos profissionais de saúde chegou a 20%. E já existem outras publicações internacionais que chegou a 40%. Então, pensar que aquele profissional que a gente às vezes vê algum noticiário, né, algum testemunho e tudo, mas isso é o dia todo, todos os dias, né? É uma roda viva de não estar com a família, de não ver a família, de ver o quê? Óbito, piora, agravamento, falta de insumos, lidar com essa pessoa que está sozinha dentro do próprio hospital. Então, essa pessoa também é um ser humano, né? E ela também está sofrendo. Então, também temos esse outro problema. Sim. Quem cuida está doente. Sim, sim. Acaba que, quando eu até estava comentando um pouco com a senhora antes da gente começar a gravação, quando eu criei a empresa, justamente era voltada para essa questão específica da conscientização. Porque no último podcast que eu tive com um terapeuta holístico, enfim, ele diz que um dos principais chamamentos dos pacientes dele, no caso, é a dor, já é o sofrimento, já é algo já extremamente exacerbado, já sem contorno. Creio que, pelo que a gente está podendo aprofundar aqui na nossa entrevista, é justamente a mesma coisa. Quando, para os profissionais da medicina, da neurologia, psiquiatria, né, já chegam no limite, né? E recentemente, né, a OMS disse, né, uma nota oficial de uma pesquisa, que a cada 40 segundos as pessoas se suicidam, uma pessoa se suicida no mundo. Essa é a média de tempo que se tem. Hoje, a senhora, do ponto de vista, mais uma vez, né, da sua experiência e dos seus pacientes, a senhora consegue encontrar esse rastro de aumento desse, a grosso modo, digamos assim, da tendência ao suicídio? Não, lógico, né? Infelizmente, as pessoas se isolam e estão totalmente desesperançosas. E pelo fato também da dificuldade da ida ao médico, porque às vezes os próprios familiares, ou se essa pessoa, enfim, mora com amigos ou mora sozinho, as pessoas não percebem a gravidade do problema. E qual médico que eu vou, aonde eu vou, quer dizer, a saúde mental pública
está quase que inexistente, né? Os CAPs da vida estão lotados. A medicina por operadoras de plano de saúde também. Se você quiser hoje ligar para um neurologista ou para um psiquiatra para marcar uma consulta, mesmo você tendo um plano, pagando, né, um plano de saúde, eu acho que você vai demorar uns 2 meses para marcar essa consulta. E a questão financeira impede dessas pessoas buscarem uma ajuda imediata. Então, o que acontece? As coisas vão numa bola de neve se agravando. Já existem, a gente sabe, nichos, né? O sexo feminino, né? O gênero feminino é mais acometido, pessoas que estão sozinhas, que moram sozinhas, uma faixa etária mais jovem, não é muito da faixa etária idosa, é uma faixa etária mais jovem, 18 a 25 anos é a faixa etária maior. Pessoas que têm história na família de doenças mentais, isso tem um peso grande. Poder aquisitivo, quer dizer, pessoas de menor renda. Então, se você for juntando, sou mulher, isso, qual é a chance que eu tenho de... Você idealiza, tenta e consegue. Também a gente tem esses 3 níveis, né, da questão suicida. Então, é um problema de saúde pública, não tenha dúvida. Existem já a conscientização, o mês da conscientização, a população, a família, entender, buscar ajuda, nós profissionais sinalizarmos, né? Quer dizer, tem aquela pessoa que chega ali no consultório, mas o fato dela estar ali não significa dizer que ela está segura, que ela não tenha vontade, que ela não vai fazê-lo. Então, às vezes, é internação domiciliar, né? A gente ou colocar um profissional na casa dessa pessoa ou a família se revezando para que isso não aconteça. Acaba que hoje eu estava pensando mais cedo e obviamente elaborando algumas perguntas. Infelizmente, como a senhora falou, é um problema de saúde pública que talvez não tenha a devida atenção por justamente não ter profissionais, né, o suficiente. E aí, embora a senhora seja médica, neurologista, né, de formação acadêmica, em suma, vem surgindo outras alternativas para os tratamentos, né, de transtornos mentais e por aí em diante. E outros tratamentos à base, aí sim, cientificamente, a pesquisa do CBD. Eu queria saber um pouco da sua opinião, tanto sobre essas terapias holísticas que surgiram agora, vamos dizer, nos últimos 30 anos e o tratamento com CBD para transtornos de ordem mental. Eu acho que antes da gente pensar nas exceções, a gente tem que seguir um protocolo, né? Hoje a gente tem muitos fármacos muito bem estruturados, moléculas muito bem estruturadas para certos diagnósticos definidos. Então eu acho que o médico tem uma sequência, né, de história, de esmiuçar para definir esse diagnóstico, junto com a família, definir se esse indivíduo já tomou alguma medicação antes, que medicação, o que ele toma, se usa droga ilícita junto. Eu acho que esse profissional, a gente precisa desse tempo para ter a real noção daquele paciente. E depois disso, a gente tem muitas categorias de medicações bem definidas, né, atualmente. Eu preciso de estabilizador de humor, eu preciso de antipsicótico, eu preciso de antidepressivo, eu preciso de ansiolítico, eu preciso de hipnótico, enfim. Que tipo de medicação esse paciente precisa? Que tipo de tratamento não farmacológico esse paciente precisa? Que tipo de terapia esse paciente vai se beneficiar? E aí, depois disto tudo acontecendo, e aí eu acho que isso é muito, muito sério, muito grave, e às vezes até, como eu falei, eu preciso de uma internação para essas pessoas, a gente tem esses tratamentos que chamam-se de alternativos por isso,
porque não é a primeira escolha, né? Hoje, os canabinoides são muito falados, muito estudados, e hoje eu entendo que uma substância que é testada e tentada ser utilizada para tantos sistemas, não somente o sistema nervoso central, a gente tem que efetivamente situar. Porque um remédio que serve para tudo, às vezes ele não serve para quase nada. Então, a primeira questão que a gente tem que situar. Na neurologia, acabou de sair um paper dizendo que aonde que os canabinoides são utilizados na neurologia, o que se tem de estudo e de evidência científica para cada uma das áreas. Então, por exemplo, epilepsia de difícil controle, muito antes dos canabinoides serem liberados no Brasil, a gente já utilizava para esse nicho de pacientes. Pacientes terminais já se utilizava muito, dores, quer dizer, metástase óssea, né, que o paciente tem muita dor, a gente sabe, pacientes com câncer terminal, com anorexia importante, com perda importante de massa, sabendo do efeito no apetite, também são utilizados. Mas hoje se quer utilizar para tudo, né? Para apneia, para insônia, para depressão, para demência, para Parkinson. Eu estou falando mais até da minha área, porque é o que eu mais estudo. Lógico. Mas aí a gente vê, olha, tem 2 estudos, tem uma revisão sistemática, o N é muito pequeno, a gente precisa de mais avaliações. Então eu acho que a gente ainda tem que caminhar, né? Eu acho que a gente tem que botar o pé no chão. Esse paciente ele precisa de tratamento agora, ele precisa de solução agora, e a gente tem evidências de outros fármacos e de outras categorias que estão lá em cima em termos de protocolo de medicação. Certo. Partindo um pouco até do que a senhora mesmo mencionou agora, sobre a apneia, né, que também é bem utilizado como bandeira para o uso de CBD, enfim. A apneia ela é um dos fatores que podem agravar o transtorno da insônia, não é isso, doutora?